Glória a Deus, a paz do Senhor. Clube do Tempo, estou me sentindo em casa. Pastor Odilon demorou, né? Mas ele conseguiu, porque ele sempre me falava: não, você tem que ir lá para falar com aqueles que vão de bengala. Ele falou, é puro poder, a bengala cai, a gente ora, eles ficam libertos. Sempre falava, né? E eu estava ouvindo as propostas, mas eu era muito jovem, né, pastor? Era muito jovem, mas o tempo passou e eu entrei no clube do tempo. Ai, gente, eu gosto de brincar, viu? Estou aqui com muita alegria, né? Representando o Ministério Cristo Salva, juntamente com meu esposo querido, um homem de Deus. E nós estamos vivendo uma outra fase da nossa vida e eu vou compartilhar, vou dar o meu testemunho daquilo que Deus tem feito, porque às vezes, né? E eu também pensei sobre isso. Às vezes a gente acha que o nosso tempo acabou. Os anos chegam, estou muito cansada, estou aposentada, como meu marido diz, né? As pessoas gostam de se apoiar nisso. Ai, estou aposentado, né? Então o corpo parece que vai ficando pesado, as coisas mais difíceis, mas nós entendemos pela palavra de Deus e o tempo com o Senhor, Ele vai mostrando que para tudo existe um tempo próprio para você realizar a obra do Senhor, e Ele nos fortalece para isso. Amém, queridos? Muito feliz de estar aqui e ver que grupo maravilhoso. Clube do Tempo, meu Deus, promete. Chegando mais, né, pastor Odilon? Chegando mais. Chegando mais, né, pastor Odilon? Que benção. Pena que minha querida Sinorá não está aqui, né? Ela está num compromisso, nós já estivemos juntas na hora do almoço, mas com muita alegria mesmo estar aqui, amados. Eu fico impactada de ver o corpo de Cristo, a habilidade que o Senhor dá para alguns no corpo de Cristo, a criatividade que o Senhor dá para alguns no corpo de Cristo, e a responsabilidade e alegria de cada um em transformar isso tudo para a glória do Senhor. É isso que vocês têm feito, estão transformando tudo para a glória do Senhor. E isso é lindo demais. Eu queria orar, e eu queria, se você pudesse ficar-se em pé. E nós vamos falar com esse papai maravilhoso. Eu sei que daqui já fluíram muitas palavras, mas como eu sei também que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é poderosa para discernir as intenções, os pensamentos do nosso coração. Ela tem poder. Então é esta palavra que nós queremos compartilhar nessa hora. Mas nós sabemos que tem que ser debaixo da unção, do poder, da graça do Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te honramos nessa noite, papai. Tu és a rocha da nossa salvação, tu és o princípio, tu és o Deus de sempre e eternamente. Tu és aquele que enche o nosso coração de paz, de alegria. Tu és aquele que renova as nossas forças
cada manhã. E a tua palavra nos dá esperança, a tua palavra nos enche de vida, a tua palavra nos enche de alegria e nos faz viver os sonhos do Senhor. E para isso não existe limite de idade, não existe limite de tempo, não existe nada, porque o Senhor é poderoso para fazer cumprir, fazer valer a tua palavra no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Obrigada, Espírito Santo querido. Ah, que privilégio ter um Deus morando em nós. Espírito Santo, o nosso mestre, me ensina, me ajuda a transmitir a tua palavra. Oh, meu Deus, e que cada coração aqui esteja preparado para receber mais essa porção, mais a porção desse alimento espiritual, para crescimento desse grupo maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te adoramos, em nome de Jesus, nós te exaltamos, em nome de Jesus, nós dizemos a ti a gratidão no nosso coração, porque somos teus filhos, somos a tua igreja amada, somos a tua noiva. Aleluia, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar. Oh, minha amada, pegue aquela garrafinha de água, eu prefiro. Não, eu prefiro. Glória a Deus, amada igreja, amado clube do tempo. Eu coloquei um tema aqui na mensagem, né? Ainda dá tempo de florescer. Ainda dá tempo de florescer. Dá tempo aí, ainda, irmã? Dá, irmão? Glória a Deus. E eu pedi ao Senhor, eu tinha uma palavra já, desde que eu recebi esse convite para compartilhar, falei até com meu esposo, e vou ler alguns versículos no final, mas eu falei, Senhor, eu queria tanto trabalhar um personagem, eu gosto de trabalhar os personagens bíblicos, porque eu acho que é como se eu olhasse para eles e falar, não, ele conseguiu, deu certo para ele, dá certo para mim. Né? E isso eu entendo que fortalece a nossa fé, porque nós andamos por fé, amados, não é mesmo? Não por vista. E eu acho que na terceira idade, mais ainda, nós andamos por fé e não por vista. Não por aquilo que sentimos, nem que vemos, mas pela fé no poderoso Deus, aleluia. E o Senhor então falou comigo a respeito de Lucas. Em Lucas, capítulo 1, eu queria que projetasse, versículo 5. E eu queria então falar sobre Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz assim. Nós vamos precisar ler esse texto, é um texto extenso, porque eles por si só, ele já nos abençoe muito. Está escrito, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos do Senhor, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Dois problemas aparecem aí. Eles eram avançados em idade
e Isabel era estéril. 2 problemas no meio de um casal maravilhoso, um casal de servos, que honrava Deus, que ministrava. Zacarias, ele era o sacerdote, um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava ao Senhor. Vamos continuar. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Hello! Sua oração foi ouvida. Zacarias era avançado de idade, sua mulher era estéril, mas ele continuava insistindo diante do Senhor. Amém, igreja? E por isso o anjo disse: Zacarias, não tenha medo. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo. Aleluia! Desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, aleluia, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo. Veja, amados, o anjo já tinha falado para ele: não temas, sua oração foi ouvida. Zacarias ouviu tudo o que seria o seu filho. Não era pouca coisa não, né? O que o anjo estava falando. Mas ele pergunta: como posso ter certeza disso? Como é que eu posso crer naquilo que você está falando, né? Como eu posso ter certeza disso? Aí ele voltou-se para a condição dele novamente, incredulidade. E disse: sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ele esqueceu que ele já tinha recebido uma palavra de Deus, uma palavra desse anjo enviado de Deus, que a oração dele tinha ouvida. Ele se esqueceu imediatamente o que seria aquele filho. Filho seria uma coisa fantástica. Iria preparar o caminho para o Senhor Jesus, que iria começar o seu ministério. Uma coisa linda. Ele esqueceu, voltou-se para a sua condição e fez essa pergunta ao anjo. Voltou para a sua condição de incrédulo. E aí, por conta disso, o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora, você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno.
Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar e o povo percebeu que ele tivera uma visão no santuário. E Zacarias fazia sinais para ele porque ele permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa e depois disso, sua mulher engravidou e durante 5 meses não saiu de casa e ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amados, só nesse texto, nesses 20 versículos, eu anotei que por 10 vezes, né, se eu fui íntegra nas minhas anotações, que se fala sobre o tempo. E eu iniciei a nossa conversa dizendo da importância do tempo de Deus para todas as coisas. Então, nós entendemos somente por essa palavra, é claro que toda a palavra de Deus fala sobre isso, mas existe um tempo de Deus para todas as coisas. E talvez você que esteja aqui, quantos que estão aqui nessa noite e que têm menos de 5 anos de conversão? Tem alguém? Menos de 5 anos. Menos de 3 anos de conversão, tem alguém? Ok. Então, talvez, para aquelas pessoas que estão mais jovenzinhas na fé, bebês na fé, talvez você possa vir na sua mente: meu Deus, mas agora que eu fui conhecer Jesus, agora que eu já estou velha, agora que eu já estou velha, agora não dá tempo de fazer mais nada, agora acabou o tempo. Talvez passe isso pela tua mente. E eu quero dizer para você nessa noite, que isso é uma mentira do diabo. Porque você se converteu no tempo de Deus. E Deus tem um propósito para a sua vida nesse tempo. Não passou a sua oportunidade. Não acabaram-se os sonhos. Deus tem um propósito, tem um sonho para você. Ainda para você viver nesse tempo da terceira idade, né? Da melhor idade, do clube do tempo, sei lá como a gente quer chamar esse período da nossa vida. E nós precisamos crer nisso, porque veja, amados, quando eu olho para a vida de Zacarias, um homem sacerdote foi escolhido para oferecer sacrifícios ali ao Senhor, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que tinha problemas na vida. Ele queria filhos, ele não tinha, já era avançado de idade e não tinha filhos. Sua esposa era estéril, tinha problemas. Quem aqui tem problemas? Temos problemas, mas temos um Deus grande. E olha, amados, a oração, eu gosto de pensar que a oração, pastor Osni, resolve todos os problemas. Ah, pastora, mas tem coisa que eu estou orando faz tempo e ele não respondeu, será? Talvez ele não tenha te respondido do jeito que você está querendo, mas ele responde sempre. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ele responde. Quando nós buscamos, ele responde. E Zacarias tinha problema, mas era um homem de Deus. Quando o anjo chegou e deu essa notícia maravilhosa, e não foi apenas que ele seria pai, mas que ele seria pai de um escolhido, de um profeta, de alguém que viria antes de Jesus, que teria um ministério glorioso, de um homem que seria guardado, queria se guardar como santo homem de Deus. Então, a promessa
era grande demais. Mesmo assim, e o anjo diz, sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Meu Deus, o que a gente faria? Cairia de joelho em gratidão. Obrigada, meu Deus. Mas Zacarias ainda duvidou. Como nós às vezes, amados. Como nós às vezes duvidamos. Então, o que eu gostaria de que esse personagem hoje nos ajudasse a tomar uma decisão na nossa vida, a crer que existe um tempo e tem que ser no tempo de Deus, porque no tempo de Deus é o melhor, a esperar em Deus, a continuar buscando, orando, porque Ele vai responder e crer naquilo que Ele responde. Amém, amados? Viver na fé, viver pela fé, é algo fantástico. Eu confesso que eu e meu esposo, a gente tem experimentado isso um pouquinho. Eu gosto tanto, porque Deus levantou meu esposo para pregar uma mensagem de fé. Já faz anos que ele prega uma mensagem de fé. E lá em Mococa, né, eu vou falar um pouquinho depois, esse lugar que nós estamos, eu estou há 2 anos morando lá. Deus deu uma direção, e na terça-feira, que é um grupo pequeno, ele recebeu a direção do Senhor de trazer palavras de ensino, fazer um culto de 1 hora, 2 louvores e palavra, mas não qualquer palavra, palavra de motivação, palavra de fé. Então se chama Academia da Fé e Amor, foi a direção que Deus deu para ele. E eu fico assim bebendo daquela palavra. Mas amados, eu amo a mensagem da fé. E eu vejo que a mensagem da fé, para a melhor idade, é a melhor mensagem que há. Porque a mensagem da fé, ela traz esperança. A mensagem da fé nos faz olhar não para nós mesmos, para as minhas limitações, mas me faz olhar para o Deus que eu sirvo, o Deus grande e poderoso, querido, precioso, o Deus que não há limite. E é isso que eu gostaria que nós aprendêssemos. Sabe, eu entendo que Zacarias precisou ficar mudo, senão ele ia jogar toda aquela semente de fé que ele tinha recebido no lixo. Porque como ele começou já duvidando da mensagem do anjo, ele ia falar os 9 meses de gestação da Isabel, ele iria falar o contrário. Mas será que vai ser mesmo? Será que vai ser aquilo que o anjo falou? Ai, será que vai estar tudo certo? Porque você agora é velhinha e grávida, primeiro filho e velhinha, como vai ser isso? Será que vai viver? Será que vai nascer bem? Será que vai nascer com defeito? Será isso? Será aquilo? Então o anjo falou, é melhor deixar esse homem de boca fechada. Está rindo, né, pastor Odilon? Você também já precisou ficar de boca fechada algum tempo? Amados, isso é muito sério. Então existe um ensino poderoso aqui. Alguém que orava, que servia a Deus, que era fiel, que era justo, que era irrepreensível, mas quando recebeu a mensagem poderosa, duvidou. Será que isso não acontece conosco? E o Senhor quer nos ensinar, quer trazer clareza em nossos corações, que não é esta vida que Ele tem para nós. Porque, amada igreja, se no clube do tempo, na melhor idade, a gente ficar falando o que a gente sente, meu Deus do céu, me dói aqui, me dói ali, me dói aqui, apareceu uma dor nova num corpo velho.
e vai. Ai, minha coluna, ai, minhas pernas, ai, meus braços. Ai, não posso comer, não posso ir, não posso aquilo. Ô, irmã, vou fazer tal coisa. Ah, não aguento, não dou conta mais, e não sei o quê. Então, eu acho que às vezes o Senhor quer que a gente fique de boca fechada. E experimente viver pela fé. Irmãos, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência, porque era como se o Senhor falasse para mim: minha filha, mexa-se. Sabe aquele texto do filho pródigo? Que o filho foi lá, fez tudo errado, pegou antes do tempo a herança, lá. Chegou um dia, ele, pimba, caiu em si. O que eu estou fazendo nesse lugar aqui cheio de porco, passando fome, vida miserável, quando meu pai e os empregados dele, não é nem a família, os empregados dele, têm do melhor, e eu estou aqui, caiu em si, se arrependeu. Número 1, caiu em si, se arrependeu. Número 2, tomou a decisão, voltarei. Sabe que a melhor idade às vezes precisa fazer isso? Voltarei. Irmã, pastora, não se iluda, não dá para voltar aos 25, 30 anos. Mas eu posso voltar pensando diferente. E eu passei por essa experiência. 2021 é o ano que eu gostaria de riscar da minha vida. Eu que nunca tinha ficado doente, fiquei doente. Pareceu um problema cardíaco e eu mal, fiquei internada 10 dias, morrendo lá sem saber, né? O coração parando e eu, mas está tudo bem, né? E o médico preocupado, depois tive uma arritmia seríssima, fui para o CTI, enfim. Bom, saí com o diagnóstico que eu precisava usar marca-passo, por isso estou usando esse microfone aqui, com fio. E durante a semana seguinte que eu saí do hospital, nós fomos procurar então o cirurgião para fazer a cirurgia. E aí, os dias que eu fiquei no hospital, eu peguei Covid. 10 dias depois que eu estava em casa, eu estava com Covid, e aquela Covid no capricho, o diabo queria mesmo acabar comigo. E uma semana ou poucos dias, o meu gatoso, vocês sabiam o que é gatoso? Vocês sabem? Olha meu gatoso, que lindo que ele é. Gato com idoso fica gatoso. Ué, as meninas não falam meu gatinho, meu gatão? O meu é gatoso, gente. Gato com idoso. O meu gatoso também pegou Covid, ficou mal. Enfim, irmãos, nós ficamos, acho que uns 3 meses isolados. Coisa terrível, vocês sabem o que é isso? E eu com o coração quase parando e com Covid e morrendo de Covid. Com oxigênio em casa e tudo. E o Senhor tinha dado uma palavra para uma irmã intercessora da nossa igreja que estava lá de Catanduva. E a fraqueza era tanta que eu só conseguia ouvir a palavra no celular. Então eu ligava, ficava ouvindo, alimentando o meu espírito, porque eu estava mal. E uma noite, um dia foi o pior. A gente estava morrendo, indo para a glória. Ele com uma febre e os irmãos ligando e falando, nós vamos levar vocês para o hospital. E eu sabia que se a gente fosse para o hospital, a gente ia ser entubado, porque a gente estava mal, minha saturação mal. E de repente o Senhor me fez lembrar daquela palavra e eu fiz um teste. Falei, amor, eu vou fazer um pedido aqui. E de meia em meia hora eu vou ver a minha saturação. E se ela subir, então é um sinal que nós não vamos para o hospital. E aconteceu exatamente isso.
que foi uma palavra que eu recebi. Aquela palavra foi rema no meu coração para a nossa cura. E nós fomos, enfim. Mas foi um ano muito difícil. Eu perdi meu pai, eu cuidava dos meus pais. Depois, a minha cirurgia estava marcada para outubro desse ano, porque aí já tinha passado a fase crítica do Covid. Eu tive erisipela, eu fiquei com uma febre, fiquei num estado horrível. Aí eu tive que ficar 3 meses tomando penicilina, cancelou a cirurgia, enfim. Só foi janeiro eu fiquei mal. Só janeiro do ano seguinte eu consegui fazer a cirurgia. 10 dias antes faleceu minha mamãe, que eu cuidava, que era minha rainha, minha querida. Então foi um tempo, irmãos, muito difícil. Juntamente com tudo isso, com esse pacote, o meu esposo, que já estava trabalhando em Mococa. Mococa fica 2h30 de Itupeva. Começando um trabalho lá, Deus dá uma palavra, que ele largasse tudo ali, a sede, onde ele sempre foi responsável. Ali em Itupeva estão nossas filhas, nossos netos, a escola que eu amo, a igreja, a liderança. Depois de tudo pronto, de um templo construído maravilhoso, Deus nos tira de lá. E eu tinha que lidar com as emoções com isso. Igreja, não foi fácil. Foi o ano mais difícil da minha vida. Foi o ano que eu mais chorei aos pés do Senhor. E eu falava para ele: meu bem, começar o ministério como nós começamos aqui, a gente tinha 30 anos, mas agora nós somos velhinhos. Como nós vamos começar do zero lá nessa cidade? E ele, mas Deus falou, a igreja, a liderança aqui, ó, pastor, o pastor deve estar enganado, fala com o pastor. Eu parecia que eu ia endoidar. Então era muita coisa em um ano só. E assim, o dia que eu mudei, né, para Mococa, eu fui chorando no carro sozinha, porque ele já estava lá, me largou para trás, né? Já estava lá arrumando a casa, construiu uma casa, enfim, vem que a casa está pronta. Bom, mandou a mudança antes e eu com o carro cheio, eu fui chorando de Itupeva até lá. 2h30 chorando, que eu não enxergava nem estrada para dirigir. E aí começamos, falei, tá, agora eu estou aqui, meu pai, debaixo de uma palavra. E uma coisa eu sabia, amados, e eu falava para os líderes que vinham na minha orelha, falava, olha, você está com dúvida, vai falar com meu esposo, marca um horário com ele e fala, porque não adianta você vir falar comigo, Deus deu a palavra para ele. E também, eu não posso falar que Deus não falou, até que eu gostaria muito de falar isso. Porque sempre ele foi um homem zeloso, um homem que não tomava uma decisão de comprar uma cadeira sem falar com Deus. Só depois que Deus falava com ele. E como que eu vou falar que agora Deus não falou? Porque era bom para mim que Deus não tivesse falado, né, no meu entendimento. E eu falava, o que eu vou fazer lá? Velha e capenga agora, com o coração uma bomba, né? Não, depois que eu fui, um mês depois eu fui fazer a cirurgia. Um mês depois perdi minha mamãe e 10 dias depois fiz a cirurgia. Aí tem o tempo de recuperação. Mas que recuperar nada? Ele já falou, vem para cá e recupera aqui, né? Aleluia! Não esperou nem tirar os pontos, deixou eu para minha filha e foi embora para Mococa. Aleluia, é uma gracinha, né? Apaixonado por Mococa. Apaixonado. Mas aí, amados, por que eu estou contando isso? Porque eu fui ficando com o coração peludo. Sabe o que é isso? Depois de tantos anos servindo ao Senhor.
A única coisa que eu sabia fazer é orando e chorando, chorando, chorando e reclamando. Olha isso, olha aqui. Esse calor, porque lá é 40 graus. Eu não aguento esse calor, Senhor. Me leva para o sul, meu Pai, mas não para esse lugar. Isso daqui parece, eu acho que é um estágio para o inferno, porque é muito quente. É muito quente. Mas daí eu comecei a me sentir mal com aquilo. E a obra começando, tudo muito difícil, lá é outra pegada. E quando eu falava, ai, Ná, tá tão difícil, aqui é tão diferente. Ele falou, aqui é outra pegada, bem. Ele só falava isso. Aqui, bem, é outra pegada. Eu, tá bom, né? Tô vendo mesmo que é outra pegada, né? Porque, irmãos, a gente só trabalhava com pastores, com liderança ali. Era difícil mais contato com as ovelhas, porque a obra em Itupeva cresceu muito. E ali não, eu estou lá fazendo visita, tirando os carrapichos das ovelhas e tal. Só que tem uma coisa, eu amo fazer isso. E aí o Espírito Santo, pastor Odilon, começou a falar, então, você não fala para mim sempre que é isso que você gosta de fazer? Você já não falou, já não me agradeceu tantas vezes, porque há uns 15 anos atrás o Senhor me tirou dali, como eu sou assistente social, me levou para assumir a Secretaria da Assistência Social da cidade. E foi o tempo que acho que eu mais frutifiquei. Porque como eu era secretária, né? Então, o prefeito falava, pastora, pode fazer reunião com a sua equipe e prega a palavra. Eu falava, tá para mim. Tinham uns que não queriam muito, mas ouviam, me respeitavam. As assistentes sociais da minha equipe iam atender mães chorando com problema, com filhos na droga. Eu falava, deixa comigo. Aí mandava tudo para a célula, sabe? Uma bênção. E aí o Espírito Santo começou a lembrar, ué, você não gosta disso? E eu um dia caí em si e comecei a orar diferente. Senhor, coloca amor no meu coração por esse povo. Eu quero sentir a mesma compaixão que eu tinha antes, agora por esse povo, por essa cidade. Eu quero orar abençoando essa cidade, porque eu não amaldiçoava, mas também não abençoava. Porque não combinava a minha reclamação com a minha oração. Então, eu comecei a orar e começou a vir aquele arrependimento no meu coração. E eu comecei a ficar apaixonada por aquele povo. Agora, aleluia, a gente tem célula de segunda, eu faço um MDA de evangelismo de quarta. A gente tem célula de quarta, tem a reunião na terça. Aí eu brinco com ele, mas você não falou que aqui... que eu me aposentei, fui aposentada. Ele falou, agora a nossa vida vai ser mais tranquila, amor. Aí eu perguntei, viu, onde que está aquela parte da tranquilidade? Diz que era vida tranquila, que? Mas Deus está me levando a florescer em Mococa. E aí veio uma paz, uma alegria, porque quando Deus faz, não tem como. E eu comecei a amar aquelas vidas e fazer aquele trabalho com amor. E eu tenho orado, agradecendo por aquela cidade. Nós vamos para a academia de manhã, a nossa academia fica no andar de cima. E lá é conhecida como a cidade das Palmeiras Imperiais. Dá licença, né, bem? Chique, né? Então, a avenida de entrada é cheia de palmeiras, assim, é muito lindo. E eu fico olhando aquelas palmeiras e fico agradecendo ao Senhor. Que cidade linda. Fico lá me exercitando. Que lindo esse lugar. Que bênção. O Senhor tem abençoado essa cidade. Isso é só o começo. E a gente tem visto a mão de Deus. Irmãos, eu com um coração meia vida, meia boca, eu com todas as dificuldades, sequelas do Covid, porque ele deixou
mas eu comecei a florescer de novo. Meu versículo predileto, Senhor, está escrito que o Senhor dá força ao cansado e renova o vigor àquele que não tem mais vigor. Então eu vou, aleluia, eu vou, Senhor, eu vou. O Senhor dá força ao cansado. O Senhor está me dando força nesse dia, está me renovando o vigor. E é a coisa mais deliciosa que tem. E eu falo, papai, eu quero ir embora desse mundo assim. Eu já falei para ele, que ele vai falar amanhã, eu sei que ele vai. Que ele quer viver até 120. Eu não tenho essa pretensão. Eu falo que tem que trocar esse apoio, esse marca-passo, depois de 10 anos. Eu falei, Senhor, eu gostaria de fazer outra cirurgia, mas o Senhor sabe. Mas, amados, até quando eu estiver aqui, eu quero continuar florescendo. Existe aquele slogan, né? Floresça onde Deus te plantou. Eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso, eu tenho visto a mão de Deus me renovando. Amados irmãos, nessa fase, tem dor? Tem, mas a gente não olha para ela. Nós estamos nas regiões celestiais, lá não tem dor. Aleluia. Então nós vivemos pela fé, nós vamos ver o cumprimento das promessas que o Senhor tem para nós. Lá no versículo 57 desse mesmo capítulo, aí fala da alegria que Zacarias experimentou, vendo o nascimento do seu filho, colocando o nome que Deus tinha dado, João, vendo o cumprimento da promessa, era só festa. Zacarias ficou tão cheio do Espírito Santo, que ele fez uma música, ele cantou, ele fez uma poesia, falando das grandezas do Senhor. E Zacarias já era da melhor idade. Zacarias já tinha passado a fase da juventude, mas ele experimentou o poder de Deus. Gerar vidas para o reino não tem idade. Pode estar cheio de cabelinho branco, no caso meu todo escondido, né? O dele não, aparecendo, o meu a gente esconde. Mas a gente pode gerar filhos espirituais. Amados, essa é a fase. Eu brinquei falando que a gente não para, é verdade, mas nós temos qualidade de vida ali também. Nós temos experimentado viver um novo estilo de vida, que nós já não vivíamos ali em Itupeva. E ali não, então as nossas filhas, por mais que elas chorem, porque a gente está longe, mas quando elas vão lá, elas falam, não mãe, com respeito à qualidade de vida que vocês têm, nós não podemos falar nada. Isso nos alegra. Vocês voltaram a ter uma vida social. A gente está procurando conhecer as pessoas. E Deus tem feito a obra dele. Há promessas para nós, amados. Eu acho que eu já estourei o meu tempo. Mas eu queria encerrar lendo um texto do Salmo 92, o versículo 12. Era esta palavra que o Senhor tinha me dado a princípio. Olha como isso é lindo. Salmo 92, versículo 12 fala: os justos florescerão como a palmeira. Aleluia, é fato. O justo vai florescer como a palmeira. Eles crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora escute, preste atenção nessa parte. Mesmo na velhice
darão frutos, aleluia! Dá um grito de glória aí, meu! Darão frutos, e olha, não é de qualquer jeito não, permanecerão viçosos e verdejantes. Quem está verdejante aí, está viçoso, aleluia. Agora tem uma missão, e olha, a missão é para aqueles que estão na velhice, para proclamar que o Senhor é justo, para proclamar que Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. É a missão que Deus dá para aqueles que estão na velhice. Florescer, proclamar a bondade de Deus, proclamar que Ele é justo, proclamar que Ele é a rocha da nossa salvação, falar das grandezas, falar do amor e viver esse amor, aleluia, porque Ele é bom. Irmãos, isso é viver pela fé, isso é ter uma velhice diferenciada, não é? Nós não vamos nos entregar, é verdade, ter uma boa alimentação ajuda muito, suplementos ajudam muito, fazer exercício ajuda muito, a ciência já descobriu, a comunhão, o clube do tempo ajuda muito, dançar, cantar, fazer teatro ajuda muito, mas o que nos sustenta é o nosso Deus. E nós temos promessas, promessas de criança, promessa para jovem, promessa para adultos, promessa na velhice. Eu quero agradecer tanto a Deus por esse grupo, louvado seja o nome do Senhor, por esse projeto lindo. Deus levantou vocês, mas eu quero dizer, não acabou. Ainda dá tempo de florescer, ainda dá tempo de trazer mais alguns, ainda dá tempo de vê-los convertidos, ainda dá tempo de vê-los cheios do Espírito Santo e da glória de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e vamos agradecer esse Deus. Sabe que o cedro no Líbano representa a firmeza, a grandeza de Deus, a resistência. E o Senhor nos vê ainda com resistência para fazer a obra de Deus, para trabalhar para o Senhor. O seu estilo de vida já vai impactar outras pessoas. Quando você vê que tem pessoas idosas, já desanimadas, né? Estou aposentada, estou aqui nessa cadeira o dia inteiro, assistindo TV. Não, você chega lá e fala, eu tenho um convite maravilhoso, vamos para o Clube do Tempo, que lá é só alegria. Cadê a irmã da alegria? É só alegria. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar. Infelizmente, o tempo é pouco. Eu gostaria tanto de ministrar aos irmãos, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, põe a mão no coração. Se há alguém aqui, ok, obrigada. Eu queria fazer um convite, todos de olhos fechados. Se há alguém aqui que talvez esteja passando por aquilo que eu passei como pastora, depois de tantos anos, mas entregando, né? Entregando os pontos, achando que não dava mais para fazer a obra de Deus. Quem sabe o inimigo tem colocado essas setas na tua mente. Eu queria fazer um convite. Levante a sua mão, que eu quero orar por você, de forma específica. Você que está passando, ou quem sabe uma enfermidade,
Levante sua mão aí bem alto. O Senhor está vendo. E Ele vai te visitar agora. Ele vai te visitar. Você precisa de força. É força que Ele vai te dar, minha querida. Você precisa de saúde. É saúde que Ele vai te dar agora. Você precisa de uma revelação da parte dEle. De um sonho. É isso que Ele vai te dar. Os velhos sonharão, aleluia, aleluia. Nós não encerramos a carreira nunca, só quando o Senhor vier nos buscar. Então vamos orar agora. Você que está com a mão erguida, fale aí com Deus, aquilo que você precisa. Se é um estado de saúde, fale para Ele. Abra a tua boca e fala: Senhor, eu quero minha cura. Eu preciso de saúde no meu corpo. Eu preciso ser restaurada. Se é uma dificuldade financeira, clame. Ele é o Deus do ouro e da prata. Seja o que for. Se você está desanimada, nós mandamos embora esse espírito de desânimo, em nome de Jesus. Pai, nós agora tomamos a autoridade que o Senhor tem nos dado e repreendemos o mal na vida desses que levantaram as suas mãos, na vida desses que estão passando por dificuldade. Ordenamos agora que venha saúde divina sobre eles. Ordenamos agora que todo mal saia. Esses pensamentos de desânimo, fora em nome de Jesus de Nazaré. Determinamos agora, meu Pai, sonhos vindo do Senhor, esperança, ânimo, forças renovadas, em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio que alguns aqui estão recebendo novos sonhos da parte de Deus, e Ele vai te dar alegria. O Espírito Santo vai te encher de alegria, como encheu a mim. E você vai fazer a obra com alegria. Não vai ser peso, vai ser prazer. Vai ser alegria, vai ser realização. E esse ministério, Clube do Tempo, vai crescer para a glória do nome do Senhor. Muitas pessoas, nós declaramos hoje, muitas pessoas que estão lá, sentadas, desanimadas nos seus lares, eles virão fazer parte desse ministério, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, pela família da fé, por essa parte linda, maravilhosa da família da fé. Obrigada por estar aqui com os teus amados, que eles sejam abençoados cada dia mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Muito obrigada.